Design Thinking, uma metodologia que te ajuda a pensar utilizando basicamente a empatia, com foco principal no cliente, para o cliente, de forma simples, rápida e dinâmica. É isso que nós vamos ver hoje aqui. Simbora? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Fábio Rocha, bem-vindo novamente ao meu canal, fico feliz em ver vocês aqui. Design Thinking atualmente é a base da maior parte das empresas que trabalham diretamente com inovação. A NASA, por exemplo, é uma dessas empresas. O Design Thinking trata diretamente sobre a usabilidade, sobre a estética e principalmente, e o mais fundamental, é se colocar no sapato do cliente. Andar com o cliente, ser o cliente, ver sobre o cliente. Empatia, cocriação e experimentação são as premissas básicas desse método. Neste contexto, vamos embora para o conteúdo. Feito, pessoal, então contextualizado, né? O Design Thinking é uma metodologia, tá? E ela é feita para te aplicar em lugares, em entendimentos, em projetos que tu não tem clareza suficiente sobre o que tu precisa resolver, qual é a dor que tu precisa resolver. Então ele trata de pontos que estão cinzas, né? Design Thinking ainda, lembrando que é um trabalho que está sempre em beta, porque o que acontece, né? A experimentação ela traz o que? Retorno, e esse retorno traz uma melhoria no todo. Então ela está sempre em evolução, está sempre recorrente. Lembrando que ele é uma quebra de paradigma, onde ele traz o criativo, o lúdico, uma outra forma de solucionar um problema dentro de uma corporação, que a corporação normalmente é mais mecanicista e menos orgânica, então ele traz essa ótica mais criativa, mais lúdica e resolve de uma forma mais interessante, mais conectada, né? É um processo basicamente centrado no ser humano, né? Basicamente centrado na pessoa, em quem gera a dor ou quem tem a dor. No Design Thinking sempre se trabalha na questão de, pessoal, vamos entregar o que satisfaça ao cliente e não a si. A gente muda o nosso mindset. Nós não estamos com a mentalidade de pensar o que é bom para nós, e sim o que é bom para o nosso cliente. E na verdade, né? E não assim, eu entendo que para ele isso ia ser muito bom. Não, o que na visão dele seria bom. O Design Thinking ele é também um método extremamente iterativo, né? Não é interativo, é ele também é interativo, mas ele é iterativo, ou seja, ele é muitas idas e voltas, né? Então é feedback constante, então tu leva e traz e constrói com esse leva e traz, né? Tu leva para o cliente, ele analisa, olha, traz para ti, tu leva para o time leva para ti, e assim, esse leva e traz, e é muito bom e é muito interessante. Ele é baseado nesse feedback constante. Enfim, o método diz que nós vamos o quê? Entender, criar, testar e reiniciar. Entende, cria, testa e reinicia. Esse é um método cíclico, né? Vamos então aos 3 passos para pôr em prática esse método maravilhoso utilizado por grandes empresas amanhã mesmo na sua empresa, no seu projeto, no seu produto, na sua dor. Primeiro ponto, inspiração. Não é inspirar, né? É se inspirar, né? Inspiração, entender o problema de verdade. Para isso nós temos 2 pontos básicos. O primeiro ponto básico é a empatia, né? É usar e abusar de se colocar na dor do cliente, se colocar nos sapatinhos do cliente e andar com os sapatinhos dele, né? Entender eles profundamente. Neste ponto a gente tem que questionar tudo com o cliente, questionar tudo sobre a solução, tudo sobre a dor. Sabe aquela criança que está descobrindo a vida e que pergunta? Esse é o momento. Então a curiosidade é extremamente importante, porque ela vai nos gerar maior retorno, não é? Lembra lá do leva e traz, do ida e vinda, do feedback constante? É isso, iteração. E nesse ponto é interessante a gente observar com muita clareza de pensamento e encontrar padrões comportamentais. Eles nos ajudam a nortear a solução do nosso problema. Você deve andar sempre na sua mochila com as seguintes perguntas: o que, por que e como, né? O que, por que, como, o que, por que, como. Isso é fundamental para que esse primeiro step seja concluído de forma mais assertiva, né? Que retorne um valor mais interessante para o nosso cliente, né? Não se esqueça que é básico anotar tudo, né? Então a gente precisa anotar tudo, né, pessoal?
Tu está validando uma pesquisa comportamental, tu está entendendo o que está acontecendo, está perguntando o que, como, porquê. Isso tudo tem que estar anotado de uma forma visível e tem que estar sempre anotado, tá? Nosso cérebro tem insights a todo momento, então fique sempre pronto para anotar. Algo importante nessa parte da empatia é a questão do mapa da empatia, né? Fazer um mapeamento dessa empatia. E para isso existem alguns pontos interessantes para a gente prestar atenção. Quais são as palavras importantes que o teu cliente falou para ti? Quais são as palavras importantes que o teu time observou nisso? Quais são as palavras importantes que tu sentiu isso? Quais são os padrões comportamentais para o mapa da empatia? Que padrões comportamentais tu conseguiu enxergar no cliente? Que padrões comportamentais o teu time enxergou no cliente? Que padrões comportamentais tu enxergou? É um conjunto, é nosso conjunto. Quais foram as emoções do usuário? Vamos lá, né, pessoal? Uma solução, uma dor gera emoção. Pode ser, eu tô falando de dores de trabalho mesmo. Um relatório que tu não tem gera dor de tu não ter aquilo. Né? Na corporação, no meio corporativo, a gente enxerga a dor como justamente isso. Quais são as principais atividades? Quais são as principais atividades? Quais são os principais interesses que o nosso usuário, que o nosso cliente, nosso stakeholder precisa de ajuda? O que o nosso time está percebendo? O que nós estamos percebendo? Né? O que está claro, o que não está? Não tenha medo, anote tudo. Feito então essa parte da empatia, né? Feito esse primeiro passo aí da inspiração, vamos ao segundo passo, que é justamente a definição do que é o problema. A definição da dor. Nesse ponto a gente vai começar a se perguntar, abrir essas questões. O que meu time, o que eu e o meu time que está trabalhando para ajudar na construção de uma solução para essa dor entendeu sobre isso tudo, né? Qual foi a nossa percepção? O que será que meu time levou em consideração que mais ninguém levou? O que eu levei em consideração que eu acho que ninguém levou? O que eu percebi e que levei em consideração que talvez o meu time não tenha percebido? E o que o meu time percebeu que eu não percebi? E o que o fulano do meu time percebeu? Vamos ser um conjunto, vamos ser um time, vamos ser individualista, tudo para trazer mais insumos. O que nós como time agora estamos pensando para tornar a solução disso, a solução dessa dor, incrível, linda, maravilhosa? Como a gente está querendo chegar nesse resultado lindão? E um ponto que é o nosso ponto central, o que vai orientar a nossa solução, né? O que vai orientar o desejo da gente chegar na melhor solução para a dor do nosso cliente, para o nosso cliente? São pontos fundamentais, são pontos que a gente tem que observar. Volte esse vídeo. Volte ali no início, veja cada um daqueles pontos, valide isso com seu time, valide consigo mesmo, sabe? Valida com o cliente. Isso precisa estar bem entendido. E se não estiver bem entendido, pelo menos tem que ter uma boa sugestão disso tudo. A gente não adianta achar que sabe, a gente tem que saber e para poder experimentar. Nem que o que a gente sabe esteja errado, ele não precisa estar certo. Eu falei que a gente tem que saber, não que deveremos estar certo, né? Feito então, esse foi o primeiro passo. O segundo passo é o que? A ideação, né? É idealizar, é criar as ideias de solução para o problema. Para fazer essa ideação, para criar essas ideias, a gente vai precisar de um grupo, de um time multidisciplinar, né? Que é o time que a gente está trabalhando até esse momento, que já validou com o cliente, observou, absorveu a necessidade, vestiu o sapatinho do nosso cliente e agora a gente vai idealizar, a gente vai criar as ideias, né? E para isso tem alguns pontos importantes. Visibilidade para mim é o que está no topo da importância do todo, que é tornar as ideias visíveis. Não adianta eu ter minha ideia sem anotar, como eu falei lá no início. Não adianta eu ter uma ideia que está só na minha mente. Ela tem que estar visível para todo o time, porque a minha ideia pode conectar com a ideia de alguém do meu time e tornar a solução perfeita, a possível solução perfeita para que o nosso cliente experimente. Outro ponto importante é quando a gente criar as ideias e tiver muitas ideias, vamos votar. O fulano do meu time trouxe, o Beltrano do meu time trouxe, eu trouxe, o próprio cliente trouxe. Todo mundo trouxe, nós temos uma série de ideias. Vamos votar. O que é mais importante? O que é mais interessante? Vamos distribuir pontos, cada um pode dar um ponto, cada um pode dar 5 pontos. Eu posso dizer o que é importante para mim aqui. Eu posso botar um pinguinho de canetinha no post-it que está na parede. Existem milhões de formas de fazer isso, tá, pessoal? Outro ponto importante, depois que a gente tiver uma votação, separe esses itens em pequenos grupos. Faz 3, 4, 5 grupos, sei lá, 2.
Enfim, grupos de ideias interessantes, onde tu vai pegar todas as ideias agrupadas e colocar naquela vertente, né? Então, ideias que trazem um sentido para tal ponto, coloca todas as ideias ali. Para outro ponto, então faz 5 grupos e coloca essas ideias aí, né? Coloca essas ideias agrupadas. Tu começa a ter uma visão mais sistemática da solução que a gente vai tentar experimentar para o problema do nosso cliente. Então pense nesses 3 pontos também: digital, físico e experimentação. É legal tu ter esses pontos flutuantes nesse mapeamento de ideias. Feito então esse segundo passo, ideias agrupadas, pronta para execução, então nós vamos prototipar, nós vamos entregar essa implementação, né? Essas ideias para a solução deste problema. Para isso a gente tem várias formas, tá? A primeira delas eu já falei aqui, que é prototipação. Eu gosto muito de trazer a MVP, né? Minimal Viable Product, né? Produto mínimo viável, que é na verdade o mínimo, sempre o mínimo, né? E parece simples pensar assim, mas na verdade não é. Se tu for levar isso para um cliente e perguntar para ele, cara, eu tenho isso aqui, vamos fazer esse pedacinho? Ele diz, não, mas eu preciso do todo. É muito difícil, é complexo. A gente tem que mostrar até para o cliente que ele precisa experimentar um pouquinho, né? Então, MVP é o mínimo. O que tu consegue fazer de mínimo de tudo isso que a gente entendeu que tem que ser feito? Vamos pegar o mínimo para ele experimentar e a gente já testar. É o MVP. Esse MVP tem que ser simples e rápido, fácil de aplicar. Simples, rápido e fácil de aplicar. Porque precisa de muito pouco tempo para executar ele, para experimentar e para restartar o ciclo. Esse pequeno MVP, essa pequena entrega, esse protótipo, ele tem que inspirar novas ideias. Pessoal, lembra que não é a nossa solução que está em jogo, é a dor do cliente que está em jogo. Então, o que nós estamos passando para ele experimentar é baseado em tudo que a gente viu, em tudo que a gente criou, idealizou, agrupou e fez. Mas não é para nós, é para ele. Então ele tem que ser o quê? Um ponto de inspiração, na verdade, para que se criem novas ideias, para que se mapeie uma solução real para o cliente. A MVP, pequeno, simples e rápido, nos ajuda aqui a falhar rápido, errar baratinho, né? Barato, que eu digo não só financeiramente, mas e sim o tempo do nosso cliente, o nosso tempo, o tempo da empresa, o investimento para que a gente tenha a melhor solução, errar rápido. E um ponto para fechar essa parte do protótipo aí da MVP é: não se apegue ao seu protótipo, ele é só um protótipo. O objetivo dele é que o seu cliente experimente, absorva a melhoria necessária e proponha e faça, e que tu veja essa melhoria sendo feita. Não se apegue ao seu protótipo, ele é só um protótipo. Ele é um caminho para resolvermos um grande problema, para suprirmos uma grande dor. Então a segunda parte dessa entrega da implementação é o teste. Vamos testar então. A gente fez o protótipo, ele é simples, ele é pequeno, ele tem a ideia de experimentar, e agora a gente vai experimentar, que é o teste. Vamos testar com o cliente. Quando a gente vai fazer o teste, a gente não pode dizer para o cliente, olha, tá aqui a tua solução, testa aí e nos dá um feedback. Cara, isso não resolve nada. A gente precisa testar olhando para o cliente, vendo ele usar. Se é um software, senta do lado dele e diz, testa aí. Não fala tudo que tu precisa falar para ele. Fala o mínimo para que ele consiga chegar até onde é a dor dele. Até porque o caminho que ele vai fazer já faz parte da solução. Então a gente precisa estar do lado, sentar, puxa a cadeirinha do lado mesmo do cliente, senta, cruza os braços, fica olhando. Cada vez, ele clicou ali, ele clicou. Anota todos os passos dele. Depois que tu anotaste tudo isto, tu precisa analisar esses dados com calma. Leva para o teu time. Talvez traga o teu time para olhar ele, né? Às vezes pode ficar meio constrangedor para o cliente, né? Uma galera olhando e ele testando, né? Ok. Então vai tu, testa e leva para o teu cliente. Filma ele fazendo, sabe? O resultado que a solução vai dar é tão importante, mas como ele está fazendo aquilo gerar resultado para ele usando a solução de vocês é mais importante ainda. Porque aí a gente tem a solução perfeita, absoluta, né? E para chegar nessa solução não vai ser nesse primeiro experimento, vai ser entendendo o que ele está fazendo. Então torne isso visível para todo mundo, tá?
Então, feito isso, é o terceiro ponto, né? A gente reinicia o ciclo, né? Volta novamente a observar, idealizar, testar, experimentar, e esse ciclo vai se abastecendo até que a solução cada vez fique mais perfeita, mais interessante, melhore, cresça e evolua. Agora, passados os 3 pontos, eu quero falar algumas premissas que eu acho importante, tá? Esse é um processo, a primeira premissa é um processo não linear. Isso aqui não é linear, não é... O Fábio disse que tem que ser o ponto A, depois o ponto B. Não, tu está passando do ponto C. Não importa, tá tudo certo e tá tudo bem. A não linearidade significa que tu pode ir do ponto A para o C, do D para o A. Importante é a gente chegar à solução do cliente. Não é um método engessado que vai resolver isso. Não linearidade. Não crie a polícia do design thinking, né? Parado, eu sou o policial do design thinking, você acaba de infringir a lei número 327 que diz que o passo tem que ser este, o próximo. Mergulhe, segundo passo, tá? Mergulhe na dor do seu cliente, absorva, vista a camisa, vista o sapato, seja o seu cliente, mergulhe na dor dele de verdade. Empatia a nível máximo. De verdade, assim, quanto mais verdadeiro for isso que eu estou te falando, mais próximo a solução tu vai chegar. O terceiro ponto é viável para o negócio? É possível tecnicamente? O cliente quer? Interseccionou isso? Ou seja, pegou um pedacinho em cada ponto, né? Então, nós temos a premissa necessária para começar a construção. Outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre Tim Brown, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é um cara um grande criador e mantenedor do Design Thinking, tá? Ele é da IDEO, se eu posso estar falando o nome da empresa dele errado. E ele e o David Kelly, que é um professor também, e o CEO da empresa, são os caras que trabalham muito com isso, né? Então, pensando em pessoas sobre Design Thinking, eu buscaria Tim Brown e David Kelly. Vou deixar o site aqui da IDEO sobre Design Thinking. Vocês podem clicar lá, tem muito assunto legal, tem muita complementação do que eu estou falando aqui, tem coisas bem interessantes. Para finalizar, então, vou dar 3 dicas que eu acho importantes. Primeira, quando tu está idealizando, quando tu está entrando no problema, quando tu está vestindo o cliente, né, vestindo a camisa, o sapato do cliente, que eu repeti o vídeo todo, ande com isso na cabeça. Vá caminhar com isso. Não fique no teu escritório parado olhando no computador tentando vir uma ideia, por exemplo, ou num grupo tentando escrever num quadro. Pessoal, vá andar, vá caminhar no meio das árvores, pensando, leve um bloquinho, enfim, e ande. Quando tu irriga o teu cérebro de oxigênio, tu oxigena teu cérebro, quando tu passa por outras coisas, o teu cérebro capta tudo que está ao teu redor, e como a tua mente está aberta para aquela dor, talvez tu ache uma solução. Isso serve para o Design Thinking, isso serve para tudo. Eu faço isso sempre. Anote tudo, deixe tudo com possibilidade de anotação. Deixe seu caderninho do lado de onde você dorme. Você pode acordar, pode ter um sonho. Se você está no banheiro tomando banho, deixe ali, você pode ter que sair molhado e ter que escrever. Deixe o caderninho de fácil acesso. Deixe um caderninho de fácil acesso, uma canetinha, para que você possa anotar tudo. Celular, ok, certo, eu gosto de escrever, sempre tenho minha cadernetinha ali para eu anotar tudo. E por último, use tudo visualmente, né? Então, se tu escreveu no teu caderno, dá um jeito de pôr no post-it, pôr num quadro para o teu time ver. Porque se está só na tua mente, tá só para ti. Se está só para ti, não tá para o teu cliente e muito menos para o teu time. Certo, pessoal? Feito então, pessoal, foi sobre Design Thinking, a gente conversamos um pouquinho, esse é um assunto extenso. Esse link que eu deixei da IDEO tem muita coisa lá, tem muito material na internet para te começar a executar isso amanhã. Pense naquelas 3 premissas, já você vai poder fazer isso, você já vai conseguir fazer isso, né? Caso você não seja inscrito, lembre-se de se inscrever no canal. Se já é inscrito, ative o sininho, isso é maravilhoso, eu vou saber que o YouTube vai saber que você está gostando e vai mandar para você mais atualizações sobre esse conteúdo. Se gostou do vídeo, dá um likezinho aí, que ajuda o canal, ajuda o Fábio a entender que esse tipo de assunto vocês gostam. E o que eu mais peço e sempre solicito para vocês, comentem. Eu quero escutar vocês, eu quero que esse canal seja co-criado. Eu quero que exista uma cocriação de nossa inteligência coletiva. O que não tem na internet que vocês querem aqui? O que não tem no YouTube que vocês querem aqui? O que tem, de repente, num termo em inglês chato de ver e que vocês querem ver explicadinho aqui? Eu vou amar fazer isso.
Certo, pessoal? Espero que tenham gostado do conteúdo, espero que tenha feito muito sentido para vocês. Obrigado e até a próxima!